Olá, meninos, meninas, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando. A aula de hoje, então, é uma aula sobre lentes esféricas, né? Nossa aula aí, nosso primeiro encontro após esse período aí de férias. Então, na aula, nosso último encontro, a gente também conversou sobre lentes esféricas, apresentei para vocês aí esse tema, né, dentro da ótica. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade então ao estudo das lentes esféricas, vamos entrar com um pouco mais de detalhes. Então, aula 18 e 19 da apostila 2, beleza? Vamos lá então. Objetivos, então, da aula de hoje, né? A gente vai determinar graficamente a formação das imagens em lentes esféricas. Então, a gente vai fazer um desenho, como as imagens se formam nas lentes esféricas, né? E descrever, além de formar a imagem, né, descrever algumas características aí principais dessas imagens. Essas imagens e o modo para a gente formar as imagens nas lentes esféricas é muito similar ao modo com que a gente forma, como que a imagem se forma em espelhos esféricos. Então, vocês vão observar que a gente vai falar daqueles raios notáveis, né, casos particulares, e a partir do estudo desses raios particulares, do comportamento desses raios particulares, a gente vai conseguir formar uma imagem. De novo, muito parecido aí com o comportamento que a gente viu quando tratou de espelhos esféricos. Beleza? Então, lembrando aí um pouquinho do nosso último encontro. Deixa eu ficar menorzinho aqui, né? No nosso último encontro, então, apresentei aí, foi apresentado para vocês esse tema das lentes esféricas e, basicamente, além da classificação de alguns tipos de lentes esféricas, né, a gente tem dois grandes grupos aí dessas lentes. As lentes de comportamento convergente e as lentes de comportamento divergente. Então, um raio a lente é convergente quando os raios que a atravessam de maneira paralela convergem para um ponto. Esse ponto é o foco. E a lente divergente, né, esses raios têm um comportamento diferente, ou seja, os raios paralelos, ao atravessar uma lente divergente, eles se espalham. Então a gente tem essa classificação aí das lentes em relação ao comportamento convergente ou divergente. Claro, convergente quando a gente tem as bordas finas e divergente quando a gente tem as bordas mais grossas, né? Já que a gente tem esse comportamento, a gente pode simbolizar aí essas lentes, esses dois tipos, esses dois grupos, as lentes divergentes e as lentes convergentes. Então aqui a gente tem a lente convergente, simbolizada aqui por essa setinha aqui convencional, e a lente divergente, essa seta meio que ao contrário. Então esse aqui é um símbolo para a lente de convergente e um símbolo para a lente divergente. Tem também destacado aqui o centro óptico e o eixo principal. Esses elementos nós já havíamos visto no nosso último encontro, eu havia elencado para vocês. Além desses elementos, eu também havia apresentado para vocês alguns pontos de destaque nas lentes esféricas, né? Então, tanto na lente convergente como na lente divergente, a gente tem esses pontos aqui como destaque. Então, tem o centro óptico, a gente tem o foco principal objeto e o foco principal imagem, tanto na lente convergente como na lente divergente, e tem também o ponto antiprincipal objeto e o ponto antiprincipal imagem, de novo, tanto na lente convergente como na lente divergente. Os pontos focais aqui são obtidos empiricamente, então se faz uma experiência, vê onde o raio, para onde o raio vai convergir, e o ponto antiprincipal, após determinado o foco, ele está localizado a 2 vezes a distância do foco. Então isso aqui nós já havíamos visto, então só para lembrar aí vocês do caminho que já traçamos até aqui. Hoje então vamos reforçar essa ideia, lembrar na verdade, né, e adaptar o conceito aí do comportamento dos raios vindos lá quando a gente tratou
espelhos esféricos, a gente pode usar também essa ideia aqui para lentes esféricas. A lente, o raio de luz, claro, ele atravessa, né? Ele não é refletido no espelho, mas a gente também tem comportamentos particulares, e esse aqui é o primeiro para destacar. Então, quando um raio de luz atinge uma lente convergente ou divergente no centro óptico, não sofre desvio. Então, o raio de luz atravessa aí a lente, seja ela convergente ou divergente, sem sofrer nenhum desvio. Outro tipo de raio, um raio particular, um caso particular. Quando o raio atinge a lente vindo paralelo ao eixo principal, quando ele passa pela lente, ele é desviado em direção ao foco. Então, o raio paralelo em relação ao eixo principal, ao passar pela lente, ele é desviado na direção do foco-imagem. Na lente divergente também o comportamento é o mesmo, só que como o foco-imagem está do mesmo lado aqui da onde a luz vem e a luz atravessa a lente, você não tem o raio de luz sendo desviado nessa direção, porque ele vai embora, mas você tem o prolongamento do raio de luz desviado que vai para o foco-imagem. Então, de maneira bem simples, passou pela lente paralelo, desvia em direção ao foco. Passou pela lente paralelo, o prolongamento desvia em direção ao foco na lente divergente. Aqui o mesmo comportamento, só que visto pelo outro ângulo, vamos dizer, por outro ângulo, por outro ponto de vista. Então, no segundo caso, um raio paralelo desvia em relação ao foco. Agora, quando o raio passa pelo foco, então o raio passa pelo foco e atinge a lente, ele é desviado paralelo ao eixo principal. Então, o raio vindo do foco, ao atingir a lente convergente, ele é desviado paralelo ao eixo principal. Na lente divergente, a projeção que atingiria o foco, se um raio tem uma direção em que sua projeção iria atingir o foco, ele é desviado paralelo ao eixo principal. Mais um caso particular. Um outro caso particular aqui, então quando o raio passa pelo ponto antiprincipal e atinge a lente, ele é desviado no seu simétrico, ou seja, no outro ponto antiprincipal. Então ele passa pelo ponto antiprincipal objeto, é desviado até o ponto antiprincipal imagem. E na lente divergente o mesmo comportamento, só que em relação às suas projeções. Um raio, então, que atinge a lente e que sua projeção passaria pelo ponto antiprincipal objeto, ele é desviado de maneira que a sua projeção atinge o ponto antiprincipal objeto, antiprincipal imagem. Beleza? Então a gente tem esse comportamento aí desses raios, e a partir desse comportamento particular, desses raios particulares, a gente consegue montar uma imagem e ver como a imagem se formaria. Então tem um exemplo aqui, ó. Então eu tenho um objeto aqui posicionado depois do ponto antiprincipal objeto, uma lente convergente, e eu quero ver como que essa imagem se forma. Para a gente ver como essa imagem se forma, eu vou precisar então notar o comportamento daqueles raios que a gente conhece. Então aqui um primeiro raio, ó, raio paralelo que atinge a lente, vindo paralelo ao eixo principal. Ele vai ser desviado em direção ao foco. Mais um raio que passa pelo centro óptico, não sofre desvio. Com esses dois raios aqui, eu já tenho um cruzamento aqui. Nesse cruzamento, do mesmo jeito que a gente trabalhava quando falava de espelhos esféricos, na lente esférica é a mesma coisa. Eu tenho o cruzamento de dois raios aqui desviados pela lente, eu tenho uma imagem formada. E aí, a partir dessa imagem formada, eu consigo também estabelecer algumas classificações e concluir alguma informação sobre a imagem formada. Então, essa imagem aqui, ela é real, a sua natureza é real, porque ela é formada diretamente pelos raios de luz. A localização da imagem entre o foco e o ponto antiprincipal imagem. A dimensão em relação ao objeto é menor, ela poderia ser maior ou do mesmo tamanho, e a orientação
ela poderia ser direita ou invertida. Esse caso aqui é invertida, de ponta cabeça, né? Em relação ao objeto. Beleza? Então, nessa aula, a gente tem, então, aí como destaque, o comportamento desses raios de luz ao atravessar uma lente convergente ou divergente, e a partir desse comportamento, a gente consegue aí formar uma imagem. Tranquilo? Beleza? Espero que tenham entendido. A gente tem as tarefas de classe para fazer e eu vou acompanhar vocês aí no desenvolvimento dessas tarefas de classe. Beleza? Até a próxima, então, meninos e meninas.